Bom, pessoal, primeiramente, olá a todos do evento, né? Apresentar aqui o trabalho que é do jogo Arrastea, né? A gente não conseguiu comparecer, infelizmente, presencialmente ao evento, em função aí da dificuldade de conseguir recursos junto às nossas instituições, né? Muitos problemas financeiros aí para fechar o ano, então não foi possível comparecer, infelizmente, né? Mas assim, vou apresentar então o trabalho que foi desenvolvido. Esse aplicativo que eu estou mostrando, que eu vou mostrar aqui para vocês, ele é um aplicativo voltado para crianças autistas em idade pré-escolar. Então ele basicamente ele vai trabalhar ali com questões de reconhecimento de formas, de pareamento, cores. Então esse é um protótipo desenvolvido com a participação de professores da rede pública, aqui da cidade de Bagé, onde o projeto é aplicado. Teve a consultoria de professoras da educação especial, né? Eu vou começar mostrando então o jogo. Ele tem algumas fases. Ele tem a fase de formas, fazenda, que é a parte de animais, cores e frutas. Tá? Eu vou dar uma passada geral, especialmente aqui nesses três e um pouquinho na fazenda também. Tá? A parte básica é a parte de formas, a parte inicial. Né? A gente roda um vídeo para mostrar para o aluno como fazer para jogar. Então, ele funciona basicamente da seguinte forma. Tem que arrastar a imagem na sua própria sombra. E aí depois no final dá para verificar se deu certo ou não. Então ele vai, deixa eu aumentar um pouquinho o som, eu pego a forma, ele fala qual é a forma que eu estou pegando, no caso o círculo. Quando eu acerto, ele diz um muito bem. Né? Então, basicamente é isso que faz essa fase aqui. A identificação das formas geométricas, né? E o grau de dificuldade vai aumentando. Então agora eu tenho 2. E assim eu vou indo. Tá? Vai aumentando o grau de dificuldade, e o importante aqui é que ele sempre vai dando uma mensagem de estímulo. Né? Muito bem, se eu errar, ele vai informar, tente novamente. Né? Então, a qualquer momento eu posso consultar como jogar aqui embaixo. E aí o grau de dificuldade vai aumentando até ficar 5 formas aqui. Uma outra fase que eu tenho é a fase de frutas, que eu tenho que pintar a fruta com a sua cor correspondente. Ó. Digo o nome da cor e ele pinta. Ó. Pintando as cores aqui. Agora com 2 cores, né? Então tranquilo, ele vai montando cores. A proposta aqui é a mesma, tá? Ele vai identificar a cor e a sua respectiva fruta. Tem uma fase que é um pouco mais introdutória, que ele vai pintar o balde de acordo com a cor que aparece aqui embaixo. Então essa fase ela também contou aí com o suporte da professora, no sentido da disposição dos elementos na cena, com o estímulo, com a parte de falar o nome da cor, que foi um item considerado bastante importante também, tá? No processo. Uma outra coisa que a gente teve a preocupação aqui, que é de deixar a parte visual bastante limpa, né, no sentido de que não tem muitas distrações na nossa cena. Ela tem um fundo mais escuro e aqui um pouco mais claro para facilitar a identificação por parte do usuário, né? Não ter como ele se confundir, ou evitar que tenha, né, como se confundir. Então as 3 fases elas seguem esse mesmo padrão. Tem uma outra, que é a fase da fazenda, que aí já é um pouco diferente, está carregando um pouquinho ainda. A da fazenda, ela também trabalha com a parte de sombreamento de formas, está demorando um pouquinho para carregar, mas aí ela já tem alguma distração, ela tem um cenário de fundo e ela serve já para um grau de dificuldade um pouco maior. Eu posso colocar a galinha,
a vaca e a ovelha. Então, aí, ao longo das fases, ele vai mudando também um pouco da ideia, né? Que aí seria, vamos ver aqui agora a segunda. Ó. A segunda, ao invés de falar o nome, ele vai falar o som, né? Ele vai falar o som que o animal faz. Mas a proposta é a mesma. O que difere um pouco aqui? É a questão de ter mais distrações, a orientação que o sombreamento é feito, ela é diferente das outras fases, então já vai estimular aí uma atenção diferente por parte do usuário. Aí segue o mesmo propósito, vai aumentando o grau de dificuldade e e aí a fase vai sendo concretizada e aí o usuário vai completando, né? Vai ganhando as fases que ele foi desenvolvendo, certo? Bom, o que a gente desenvolveu aqui e o que nós estamos pensando nesse projeto? Tá? O que foi apresentado, que foi colocado no artigo, é o desenvolvimento desse protótipo, que é um protótipo que roda na web, né? Foi validado, como eu falei, com professores. E o que é a nossa próxima etapa? O que a gente quer dar como continuidade ao projeto? Tá? Esse projeto ele serviu principalmente, esta versão que eu estou apresentando para vocês, ela serviu fundamentalmente para elaborar as interfaces, para apresentar para as professoras, para crianças. A gente não trabalhou tanto com o público-alvo ainda. Foi validado com algumas crianças, mas de uma forma mais informal. A criança jogar, ver como é que é a experiência, mas não foi feito um teste ainda muito... um teste metodológico em cima do jogo. Por quê? Porque a gente montou esse protótipo, a gente queria validar bem a ideia, né? Validar a relevância do tema e os tópicos utilizados de pareamento, de identificação de cores e de animais. E agora o que a gente quer fazer? Baseado no que a gente pegou com os professores ainda, antes de chegar fundamentalmente em testes mais focados no público-alvo, né? No sentido de seus alunos mesmo, nós estamos desenvolvendo uma versão que rode também em celular, que às vezes é difícil eu conseguir na escola ter acesso a computadores, né? Hoje é muito mais fácil o celular, né? O dispositivo móvel. Então a gente está criando uma versão para celular e com alguns aperfeiçoamentos de interface que nas conversas com os professores nós julgamos adequado, certo? Então há uma versão final, digamos assim, uma segunda versão sendo desenvolvida no momento. Mas então é isso que eu tinha para apresentar com relação ao projeto. Eu agradeço a atenção de todos e um bom evento. Um abraço.